Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero mostrar para vocês um equipamento que me chamou bastante a atenção. Principalmente por uma coisa, o preço. Eu paguei extremamente barato nesse LED e já fica aí a pergunta, será que ele realmente entrega tudo aquilo que você precisa em um LED? Será que ele consegue ser uma alternativa interessante para quem trabalha com fotografia, vídeo, produção de conteúdo ou simplesmente precisa de uma iluminação sem gastar uma fortuna? E é exatamente isso que nós vamos descobrir nesse vídeo. Então, antes de eu começar a falar sobre esse LED, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações para acompanhar os próximos vídeos, porque por aqui eu vou trazer cada vez mais conteúdo sobre equipamentos, fotografia, vídeo e produção de conteúdo. Esse é um LED da marca Soleste ET150D e olhando rapidamente para ele, talvez você não imagine que eu tenha pago apenas R$270 esse LED. Mas antes de falar da potência, temperatura de cor, todas aquelas especificações que normalmente aparecem em um review, vamos começar pela primeira impressão. Mas antes, deixa eu desligar essa luz de janela aqui atrás, que é justamente esse LED que está fazendo e criando esse detalhe aqui do cenário. Bom, quando eu peguei esse LED aqui pela primeira vez, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi justamente a construção. Bom, ele não é um LED compacto, né? Não é tão robusto assim e também não tão leve, apresentando algumas partes metálicas e também outras em plásticos, tá? Isso é importante porque equipamento de iluminação normalmente acaba passando por bastante coisa, vai para o estúdio, para gravação externa, fica sendo montado e desmontado toda hora, então não adianta ter um LED barato se ele parecer que vai quebrar na primeira vez que você tiver que levar ele para um trabalho fora. E também não é a proposta desse LED, ele mais parece ser para usar no dia a dia, né, de gravações aí no seu estúdio ou espaço. Outro ponto que eu gostei foi que a parte de prende ele no tripé, parece de plástico, mas na verdade é de ferro, e isso faz total diferença. Mas também encontrei algumas coisas que poderiam ser melhores, e eu vou falar delas durante o vídeo, porque afinal isso aqui é um review, e não simplesmente uma propaganda do LED. Bom, deixa eu te mostrar o que veio dentro da caixa além do LED, tá? Junto com o LED veio um manual bem vagabundinho, tá? Que vem pouquíssimas informações. Veio uma panela, né, Bowens, não é da melhor qualidade, mas já ajuda. Veio também, lógico, o cabo, tá, de alimentação dele, a fonte é interna, tá. Veio também o controle, gente. Veio um controle aí para você controlar a intensidade, temperatura, desligar, ligar o LED. E calma que tem mais. Olha só que legal. Veio também uma lanterna, gente. Sim, um balão chinês que, por incrível que pareça, me surpreendeu, tá? Dá uma luz bem legal. E calma que não é só isso, que de quebra ainda veio um tripé daqueles bem vagabundinho. E uma coisa que eu achei bem importante observar aqui é que, dependendo do preço que você paga, às vezes o equipamento parece ser barato, mas quando você começa a comprar fonte, suporte, modificador e outros acessórios, o custo final acaba ficando muito maior. E nesse caso eu achei interessante porque ele já vem com a fonte interna. Agora vamos falar um pouquinho das especificações desse LED, tá? Ele trabalha entre 3.200 Kelvin e 5.600 Kelvin, possui uma potência de 150 watts, tá? Com um controlador de intensidade no corpo. O CRI dele, ele fala que é 95, tá? Ele não é RGB, tá? E também não tem aquele monte de efeitos, tá? Que no final das contas ninguém acaba usando. Mas aqui existe uma coisa importante, tá? A especificação no papel é uma coisa, na prática é outra. É justamente por isso que eu quero testar esse LED aqui com vocês. Bom, vamos falar agora do que é mais importante, a potência que esse LED entrega aí para você gravar seus vídeos e conteúdo, tá? O vídeo tá bem escuro mesmo, tá? Porque eu deixei ele aqui na potência mais fraquinha, tá? Eu troquei ele, coloquei ele aqui com minha luz principal, né? Antes eu tava usando um LED da Ulanzi de 120 watts e ele, né, no caso seria 150 watts, então pensa que vai entregar um pouco mais de luz, tá? Mas eu deixei ele aqui bem fraquinho mesmo, tá? Para você conseguir ter a dimensão, né, da potência que ele entrega. Eu vou desligar aqui para ficar todo escuro, tá? Então eu vou pedir para você ignorar, né, aquela luz de janela de cenário e esse spotzinho de recorte aqui que eu coloquei.
para você conseguir visualizar ele aumentando, tá? Vamos ligar novamente, ele está aqui em 10%, tá? Eu imagino, tá? Como ele não tem um visor, né, um display para mostrar a intensidade e a potência, fica meio que no intuitivo mesmo, tá? E no controle não seria diferente, tá bom? Eu vou aumentar aqui de 10% em 10%, que é o que parece que realmente o controle muda, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Teoricamente, aqui estaria em 50%. E 50% já está praticamente entregando o que o meu LED de 120 watts estava entregando em 70%. Então é meio que equivalente, tá? Eu vou deixar ele aqui na potência total, aqui, ó. Aumentar mais 1, 2, 3, 4, 5. E aqui chegou na potência total. Aqui eu já não consigo aumentar mais. E realmente ele entrega muita luz, tá? Ele tá mais ou menos aqui a 1 metro, 1,20 m, tá? Num octa de 90 e usando o grid, tá? Se eu tirar o grid, essa iluminação que tá aqui aumenta muito mais, tá? Porém, ele acaba espalhando um pouco mais a iluminação e acaba estragando um pouco da luz de cenário que eu tenho aqui. E como eu disse, outra coisa que você consegue controlar aqui é a intensidade, tá? Do Kelvin, sim, a temperatura de cor dele, tá? Ele tem um botão aqui que vai do frio para o quente em apenas um clique, tá? Aqui está uma temperatura mais quente que ele entrega e aqui já um tom um pouco mais frio, tá bom? Tem um controle de intensidade aqui também, ó, você consegue ir diminuindo ao pouco e mudando essa intensidade, né, do Kelvin, tá? Então no controle você tem um ajuste um pouco mais refinado. Não diria tão refinado, acontece que no corpo dele são 2 botões, então fica meio intuitivo, porque não tem um marcador de porcentagem, então você vai ajustando ali e vai tentando entender um pouco da cor que você jogou aí no seu cenário, tá? Mas funciona, pode ter certeza que ele funciona. Para um equipamento que eu paguei apenas R$270, sinceramente, eu acho que a quantidade de luz entregue é muito interessante. Então, talvez valha a pena aí o investimento. Obviamente, ele não está aqui para competir com equipamentos profissionais que custam várias vezes mais. Mas essa não é a proposta. A proposta aqui é entregar uma iluminação boa, né, por um preço acessível. E nesse ponto eu acho que ele começa a fazer bastante sentido. Mas existe uma coisa que para mim é ainda mais importante do que simplesmente ter muita luz, né? A qualidade dessa luz, porque você pode ter um equipamento extremamente potente, mas se a luz for ruim, né, a produção de cor não for boa, o resultado vai ficar artificial, você acaba não tendo um bom equipamento aí para utilizar no seu dia a dia. Então, eu fiz alguns testes para vocês conseguirem visualizar como essa luz se comporta. E olhando o resultado, eu considero que esse LED entrega o que é preciso para você começar a gravar aí os seus vídeos, principalmente levando em consideração o valor que eu paguei. Depois de testar esse LED, eu consigo separar alguns pontos positivos e alguns pontos negativos, tá bom? Então deixa eu mostrar aqui. Bom, o positivo, primeiro o preço. Esse provavelmente é o principal motivo pelo qual esse equipamento me chamou a atenção, tá? Segundo, a construção não é uma das melhores, tá? Mas pelo preço vale muito, tá bom? E terceiro, o controle, né, que ajuda a controlar o seu LED sem ter que ficar levantando para realizar ajustes toda hora. Tá bom? Os negativos, bom, nem tudo são flores, tá? Então também temos alguns pontos que precisam ser considerados. O primeiro é que não temos nele um display, tá? Para mostrar qual é a potência em que ele está trabalhando e também a temperatura de cor. Então fica meio que intuitivo e vai muito do olhar e experiência que você tem, tá? E dependendo da utilização, isso pode fazer total diferença. Então, antes de comprar, é importante saber exatamente para que finalidade você pretende utilizar esse LED. E, afinal de contas, para quem eu acho que esse LED vale a pena? Bom, eu vejo esse equipamento sendo muito interessante para quem está começando a trabalhar com vídeo, né, criador de conteúdo, fotógrafos, pequenos estúdios, né, pessoas que gravam vídeos para redes sociais, profissionais que precisam melhorar aí um pouco a iluminação dos próprios vídeos, né, como o meu caso aqui. E se você está começando e ainda não quer investir aqueles milhares de reais em iluminação, e esse tipo de equipamento pode ser a porta de entrada, né, bastante interessante aí para começar a gravação dos seus vídeos. Agora, se você já trabalha profissionalmente, né, em produções maiores e precisa de uma quantidade enorme de luz e construção extremamente robusta ou recursos mais avançados, talvez esse não seja o equipamento ideal para você. E chegamos à
Principal pergunta, né, desse vídeo: vale a pena comprar esse LED? Na minha opinião, considerando principalmente o preço que eu paguei, sim, R$270, eu considero que ele entrega uma relação custo-benefício muito interessante. É claro que existem equipamentos melhores, tá? Então, existem LEDs mais potentes, com mais recursos, melhor construção, provavelmente uma qualidade de luz superior, mas eles também custam, né, muito mais, e é justamente aí que esse LED ganha pontos, tá? Ele não precisa ser o melhor LED do mercado, ele precisa te entregar um resultado bom pelo preço que custa. E, na minha opinião, é exatamente isso que ele faz. Então, essa foi a minha experiência e as opiniões com LED da Soleste, né, o modelo ET150D. Eu queria saber muito agora a opinião de vocês. O que vocês acharam desse LED? Pelo preço que eu paguei, vocês acharam que ele realmente entrega um bom custo-benefício? Vocês comprariam esse equipamento, né? Ou preferiam juntar um pouco mais de dinheiro e investir em um LED uma categoria superior, né? Coloca aí nos comentários porque eu quero muito saber a opinião de vocês. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, tá? Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo e também mostra que vocês querem ver, né, mais reviews e testes de equipamentos por aqui. Fica atento aos próximos vídeos, porque eu ainda tenho alguns equipamentos, tá, para trazer aqui para vocês e muitos assuntos, né, relacionados à fotografia para trazer para vocês, tá? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.